Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então estou muito feliz, gente, porque vocês curtiram nossos vídeos, curtiram, comentaram. Nossa, eu estou muito feliz da participação de todos vocês. Muito obrigada mesmo, muito obrigada. E hoje eu estou aqui de novo no horário de almoço do dia 17 de junho. Vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o medo. Ontem eu até comecei a gravar um vídeo sobre um livro que chama O Casaco de Pupa. Neste livro conta a historinha de uma menininha que todo dia de manhã ela vestia o seu casaco de medo. Ela saía pelas ruas da cidade com aquele casaco. E enquanto ela andava assim, ela via só folhas secas, árvores secas. Ela não via nada colorido, tudo cinza, tudo mal, um dia triste. E ela saía caminhando, caminhando por aquelas ruas, com medo de não ser aceita e com medo de ser aceita, com medo de voar, com medo de repetir as mesmas coisas, repetir processos, com medo de ficar presa, com medo de afogar nas angústias, nas decepções. Ela tinha medo, tudo dava medo nela. E pensando neste assunto, eu te pergunto: o que te dá medo? O que você tem medo, né? Às vezes nós temos medo de tantas coisas. Medo de morrer, medo do luto, medo de ser assaltada, medo de passar fome, medo de faltar o que comer, medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada, medo de ser traída, medo de ser humilhada. Nós temos vários tipos de medo. Medo de ir para o inferno, até medo de ir para o céu a gente tem. Então, qual é o medo que você tem? Qual é o medo? Medo de uma doença, né? Sabe, querido, o medo, ele é importante até um certo ponto. Até um certo ponto o medo ele é importante. Mas quando o medo te paralisa, ele não é importante mais. Quando o medo te paralisa, ele é deficiente. Quando o medo te paralisa, ele te impede de prosseguir, de ir avante na sua vida, de conquistar o que você quer, né? De você alcançar coisas novas, de você ir para o novo, de você descobrir, sabe? Quando o medo te paralisa, você fica sem ação, você fica estagnado, sabe? E na vida a gente precisa ter coragem, a gente precisa ser ousado, a gente precisa ser valente, a gente precisa se descobrir, se desbravar,
A gente precisa se conhecer e conhecer a nossa força. Conhecer a nossa força, sabe? O medo, ele não pode te prender. O medo, ele não pode te prender de forma alguma. Essa não é a função do medo. A função do medo é te levar além. A função do medo é fazer você subir mais um degrau na sua vida, é você conquistar. Sabe, algumas pessoas dizem, alguns estudiosos, pesquisadores, escritores de psicologia falam assim, que o medo, ele é gerado, ele tem uma colapsão, ele foi concebido na gestação. Às vezes a mãe teve muito medo, às vezes a mãe se sentiu muito insegura, com muito medo, medo da vida, medo de ficar sozinha com aquela criança, medo de ser abandonada, medo do parto, medo. E aí passou para a criança no ventre mesmo. Outros falam que o medo nasceu com as canções de Niná, na fase oral. Medo é daquelas músicas, né? Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Olha só pra você ver que situação, né? Medo da cuca, cuidado com a cuca, que a cuca te pega, né? Essas canções de ninar que as crianças, eu dormi com essas canções, gente. A minha tia, ela chama Angélica, mas todo mundo chama ela de Tia Nem. A Tia Nem cantava essas músicas para nós. A Tia Nem cantava Boi da Cara Preta para nós. Então, a gente dormir com essas músicas, isso nos dá medo do novo. Dá medo de ousar. Ah, eu só vou depois que alguém for. Eu vou usar Instagram depois que eu tiver um tanto de gente usando. Aí eu uso também. Ah, eu vou usar YouTube só depois que eu ver alguém usando. É o medo do novo. Medo do novo. Medo do desconhecido. Medo daquilo que eu não sei. E isso é verdade. Isso tem que te dominar. Isso tem que te prender. Isso tem que te reter. Aí eu tenho medo de conversar com alguém importante, com o prefeito, com o governador, com o presidente da República. É verdade? Você tem medo? Por quê? O que ele pode fazer? Né? Eu tenho medo de conversar com a polícia. Verdade? Você tem medo de conversar com a polícia? Sério? Ai, eu tenho medo de conversar com um empresário. Ai, eu tenho medo de conversar numa repartição pública. Eu tenho medo de perguntar. Nossa, eu tenho medo de conversar com um líder religioso. Morro de medo. Verdade isso. Isso é seu, esse medo. Sempre se pergunte, isso é verdade? Eu tenho medo mesmo? Sabe, queridos, na palavra de Deus diz assim, não temas. Não temas. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Para cada dia do ano. É um não temas todo dia. 365 não temas que tem na Bíblia.